Olá, tudo bem? Nesta aula vamos conhecer os princípios orçamentários, o sistema orçamentário e a execução, o controle e o planejamento para a programação orçamentária. Desta forma, utilizaremos o Manual Técnico de Orçamento, o qual está nas referências do artigo desta matéria. O objetivo é demonstrar o processo orçamentário utilizado na administração pública brasileira. Para elaborar um orçamento, como em tudo na vida, devem-se ter princípios. A Lei 4.320, de 1964, determina que a Lei do Orçamento deve obedecer aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Os princípios mais utilizados são o princípio do equilíbrio, da exclusividade, da especificação, da publicidade, da clareza e do orçamento bruto. O princípio da unidade determina que exista apenas um orçamento. Cada área da administração pública elabora o seu orçamento. Após todas as áreas encaminharem o seu orçamento à Secretaria de Orçamento Federal para consolidá-los em um único documento. Desta maneira, o governo federal fica com apenas um orçamento que abrange todo o território nacional e todas as suas áreas, incluindo os 3 poderes. O princípio da universalidade determina que no Orçamento Geral da União sejam demonstradas todas as receitas e despesas de todos os órgãos, incluindo o orçamento da Seguridade Social, o orçamento de investimentos das empresas estatais e o orçamento fiscal. Estes 3 orçamentos são importantes para a administração pública, tanto que estão segregados para uma melhor visualização. O orçamento da Seguridade Social é um conjunto de direitos que visa a proteção humana básica. Para esta finalidade, foram instituídas as áreas de saúde, previdência e assistência social. No orçamento de investimentos das empresas estatais, são expostos os investimentos das empresas controladas pela União, aquelas em que a União detenha a maioria do capital social, com direito a voto, direta ou indiretamente. O orçamento fiscal demonstra a política fiscal que a administração pública aplicará no transcorrer do exercício, referente à administração direta e indireta, bem como os 3 poderes. O princípio da anualidade determina que o orçamento seja planejado para o período de 1 ano. Isto se tratando da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Quanto ao plano plurianual, este planejamento será para 4 anos. O princípio do equilíbrio determina que o valor das despesas não podem ultrapassar os valores da receita. Por isto que, ao elaborar o orçamento, os órgãos fazem a previsão da receita por primeiro. O princípio da exclusividade determina que a lei orçamentária não contenha matérias estranhas à previsão das receitas e à fixação das despesas. Este princípio foi criado para inibir a prática de inclusão de diversos assuntos na mesma lei, podendo assim aprovar um dispositivo com um tempo reduzido ao normal. Para o princípio da especificação, conforme a Lei 4.320 de 1964, em seu artigo 5º, a Lei do Orçamento não consignará dotações globais. Desta maneira, entende que este princípio determina que as receitas e despesas devam aparecer discriminadas detalhadamente, assim possibilitando o conhecimento das origens de recursos e suas aplicações. O princípio da publicidade determina que o ente público divulgue o orçamento nos meios oficiais de comunicação. O ente público também deve disponibilizar no sítio da internet, de preferência colocando um link na primeira página. O princípio da clareza
determina que a administração pública apresente o orçamento com linguagem compreensível para todas as pessoas. Com informações objetivas, este princípio vem melhorando com o passar dos tempos. Porém, por causa dos termos técnicos, ainda não atende toda a população. O princípio do orçamento bruto determina que todas as receitas e despesas apareçam no orçamento com os seus valores brutos, sem descontos. Este princípio faz com que apareça todo o contexto no orçamento, demonstrando em quais momentos a administração pública concedeu descontos ou cobrou juros. Um exemplo seria o repasse de parte da arrecadação para o Fundo de Participação dos Estados. Se a administração pública demonstrasse apenas o valor líquido, quando for efetuada a análise e o cálculo dos impostos, aparecerá uma diferença, a qual poderia levar algum tempo para ser entendida, assim desperdiçando dinheiro público. Além de utilizar esses princípios, a administração pública tem um ciclo orçamentário, o qual ocorre todos os anos. Este ciclo está dividido em elaboração, apreciação legislativa, execução e acompanhamento, controle e avaliação. A elaboração acontece no período de janeiro a agosto de cada ano, envolvendo todas as áreas de todos os poderes da administração pública. A apreciação legislativa acontece no Congresso Nacional, no período de 1º de setembro a 22 de dezembro. A execução orçamentária ocorre no ano seguinte, pois, conforme a Lei 4.320 de 1964, em seu artigo 34, o orçamento será realizado no exercício do ano civil, o qual se inicia em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. O acompanhamento deve ser permanente, para evitar equívocos no uso do dinheiro público e para garantir a satisfação da sociedade da melhor maneira possível. O controle e avaliação pode ser prévio, concomitante ou posterior. O controle prévio é realizado na etapa de elaboração do orçamento. Neste momento, podem-se corrigir informações com desvio de finalidade. Essa etapa pode ser realizada pela própria pessoa que está elaborando o orçamento, fazendo uma autocrítica. O controle concomitante é realizado no momento que o orçamento está sendo executado. Pode ser realizado pelo Poder Executivo, Poder Legislativo ou pela população em geral. O controle posterior é realizado pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União e pela população em geral. Dentro do ciclo orçamentário, existe o sistema orçamentário, o qual começa com o planejamento e termina com a execução orçamentária. No sistema orçamentário, são utilizados os termos técnicos vistos anteriormente. Para facilitar o entendimento, utilizaremos os exemplos citados no Manual Técnico de Orçamento. Para um bom planejamento, deve-se ter um bom conhecimento do que é necessário alcançar e de como alcançar os objetivos. Uma das melhores maneiras para fazer um planejamento é fatiando o problema, criando subplanejamentos. Dessa forma, a administração pública brasileira elabora o orçamento público por meio de programas de trabalho. Estes programas de trabalho são o resultado da fragmentação do orçamento como um todo. Assim, tem-se um orçamento para cada programa. Outra técnica de planejamento consiste em responder perguntas-chave. O planejamento orçamentário na administração pública federal é separado em 9 etapas, cada qual com os seus responsáveis. O planejamento do processo de elaboração é elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal, a qual prepara a definição das estratégias para o processo de elaboração do orçamento, o fluxo do orçamento, as instruções para o detalhamento da proposta setorial, metodologia de projeção de receitas e despesas, o papel de cada agente, quais as etapas, produtos
e quais são os agentes responsáveis e por o quê. A definição de macrodiretrizes é uma etapa um pouco mais complexa. Assim, além da Secretaria do Orçamento Federal, participam também o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, os órgãos setoriais e a Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento. Nesta etapa, são elaboradas as diretrizes para a elaboração da LOA, utilizando os parâmetros macroeconômicos da LDO, as metas e os riscos fiscais, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e também o demonstrativo da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A revisão da estrutura programática é a elaboração pela SOF, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, com o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com os órgãos setoriais e com as unidades orçamentárias. A avaliação da necessidade de financiamento do governo federal para a proposta orçamentária é elaborada pela SOF, em conjunto com a Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, com os órgãos setoriais, com o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. Nesta etapa, é elaborada uma estimativa das receitas e das despesas que compõem a NFGC para a proposta orçamentária. Na etapa do estudo, definição e divulgação de limites para a proposta setorial, a SOF, o Ministério do Planejamento e a Casa Civil fazem o referencial monetário para a apresentação da proposta orçamentária dos órgãos setoriais. Na captação da proposta setorial, os órgãos setoriais fazem a proposta orçamentária detalhada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. A análise e ajuste da proposta setorial, se necessário, é elaborada pela SOF. O fechamento, compatibilização e consolidação da proposta orçamentária são elaborados pela SOF juntamente com o Ministério do Planejamento e a Casa Civil. Nesta etapa, estes órgãos analisam e verificam se a proposta orçamentária está em conformidade com a Constituição Federal, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A elaboração e formalização da mensagem presidencial e do projeto de lei orçamentária são elaboradas em conjunto pela SOF, pelo DEST, pela Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, pelos órgãos setoriais e pela Casa Civil. Nesta etapa, são elaborados a mensagem presidencial, o texto e os anexos do projeto de lei da LOA e entregues ao Congresso Nacional. Para se ter certeza de que a programação está sendo feita corretamente e para melhor satisfazer a sociedade, o elaborador do orçamento deverá responder a algumas perguntas. Como assim? É só responder algumas perguntas? Sim. Se você souber responder as perguntas, você terá o seu programa codificado conforme as instruções da SOF. Lembrando que no Manual Técnico de Orçamento existem tabelas com todas as classificações necessárias para montar o Orçamento Público Federal. Então vamos para a prática. Os programas possuem informações quantitativas e qualitativas. E para atender o princípio da clareza, estas perguntas são fundamentais. A primeira pergunta é: em qual orçamento? A resposta desta pergunta indicará se este programa está no orçamento de investimentos das empresas estatais, no orçamento da Seguridade Social ou no orçamento fiscal. A segunda pergunta é: quem é o responsável por fazer? A resposta desta pergunta será a classificação institucional, o órgão da administração pública que efetuará o programa. Em que áreas de despesa a ação governamental será realizada? É a terceira pergunta e nos remete às funções e subfunções que o programa está atrelado. A quarta pergunta é: qual o tema da política pública?
Esta pergunta nos leva ao programa do governo. O que se pretende alcançar com a implementação da política pública? A resposta dessa pergunta nos mostrará o objetivo do programa. O que será entregue pela política pública? A resposta dessa pergunta nos mostrará a iniciativa do programa. O que será desenvolvido para alcançar o objetivo do programa? Esta pergunta nos mostrará a ação que será desempenhada. O que é feito? Para que é feito? É a descrição das informações principais da ação. Como é feito? Relatará a forma de implementação da ação. O que será produzido ou prestado? Mostrará o produto final da ação do programa. Como é mensurado? Mostrará a unidade de medida que será utilizada para dizer se o trabalho foi elaborado a contento. Onde é feito? Onde está o benefício do gasto? Mostrará o subtítulo da ação. Todas as perguntas respondidas até este momento são para determinar a parte qualitativa do programa. A programação quantitativa é dividida em duas partes, a financeira e a física. Na parte física, as perguntas demonstrarão a quantidade de bens e serviços que será entregue. E na parte financeira, o foco será no valor necessário. As 4 primeiras perguntas são para elaborar a natureza da despesa. Estas são as perguntas: qual o efeito econômico da realização da despesa? Em qual classe de gasto será realizada a despesa? De que forma serão aplicados os recursos? Quais os insumos que se pretende utilizar ou adquirir? A 5ª pergunta é: os recursos são destinados para contrapartida? Esta servirá para saber se os recursos deverão ter contrapartida ou não, demonstrando o identificador de uso, o iduso. A pergunta de onde virão os recursos para realizar as despesas mostrará a fonte de recursos, se o recurso é do Tesouro ou não. A que operação de crédito ou doação dos recursos se relacionam? Esta pergunta demonstrará o identificador de doação e de operação de crédito, o IDOC. Se os recursos são de investimento, doação ou outra fonte. A pergunta qual o efeito da despesa sobre o resultado primário da União mostrará o identificador de resultado primário, isto é, o impacto do produto ou serviço no resultado primário. A última pergunta mostrará o valor que será fixado no orçamento. Qual o montante alocado? Apesar da complexidade do conteúdo abordado nesta aula, estou certo que nossos avanços sobre o sistema orçamentário foram significativos, principalmente no que tange ao planejamento e à sua concepção. Continuem aprimorando seus estudos. Grande abraço e até a próxima.